Olá, estamos começando mais uma entrevista no RDTV e hoje o tema é saneamento. Vamos falar como estão os planos para a Várzea Grande, tanto em relação ao abastecimento de água quanto esgoto. Estão aqui nos nossos estúdios o presidente do DAI, Carlos Alberto Simões de Arruda, o Beto Arruda. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado pela oportunidade. Em nome da administração Calil, a gente agradece o espaço e dizer para vocês que muito está sendo feito por Várzea Grande. A determinação do prefeito ela é grande e tem feito todo o investimento que é possível para resolver o problema da falta de água em Várzea Grande, que é um problema crucial há muito tempo em Várzea Grande, e é para isso que ele foi eleito e é para isso que a gente está junto com ele e toda a sua equipe resolvendo o problema do abastecimento de água. Certo. Presidente, a gente sabe que a falta de água na cidade é um problema crucial, como o senhor disse. Qual é o tamanho hoje do sistema de abastecimento de água de Várzea Grande, quantas etas, para a gente posicionar o nosso telespectador de qual que é o tamanho hoje e o que vocês estão prospectando? Quando nós entramos em 2021, quando o Calil tomou posse, nós já seguimos um programa que fazia parte de um planejamento estratégico. Antes dele tomar posse, ele já reuniu a equipe e desenhou um planejamento para os próximos 4 anos, os 4 anos de mandato dele. E assim foi feito. Nós tínhamos desenhado naquela época 5 estações de tratamento de água para poder abastecer a Várzea Grande. Hoje nós temos 3. Quando a gente entrou, a gente só tinha 2. E aí o prefeito Calil, imediatamente assim que assumiu, deu continuidade na obra que foi planejada pela prefeita Lucimar, ali no Grande Cristo Rei, ali na 31, e foi construída a estação de 320 litros por segundo, que emancipou o Cristo Rei da questão do abastecimento de água. Antes, ele era abastecido concomitante com o centro e a parte mais antiga da cidade. Então, a área abrangida era muito grande. E hoje o centro já foi premiado com uma sobra de água que era destinada para o Grande Cristo Rei, e o Cristo Rei hoje tem uma estação de tratamento de água. Quando eu falo Cristo Rei, nós estamos falando de 3 grandes bairros. A Ponte Nova, nós estamos falando do Cristo Rei e o Parque do Lago. E ele é abastecido por toda essa estação, que é uma estação de alta tecnologia. Nós temos 5 no Brasil, é uma estação de ultrafiltração, que produz 24 horas por dia. Esse final de semana o plantão foi meu, todo final de semana no DAI tem um diretor que está de plantão, e eu estive lá na estação de captação e conversando com o pessoal da manutenção. A última intercorrência que houve naquela estação foi em agosto do ano passado. Isso é uma coisa raríssima de acontecer numa estação de captação e numa estação de tratamento. Por quê? Porque foram feitos vários cuidados. Ali nós trocamos motores, nós trocamos bombeadores, nós trocamos a fiação, o cabeamento, nós colocamos proteções para o motor, nós colocamos inversores de frequência que faz o controle da amperagem, da força de trabalho para os motores, ou seja, todo o cuidado foi tomado. O prefeito Calil determinou que a gente fizesse a revisão de todos os equipamentos daquela unidade, e assim foi feito, e por isso deu essa tranquilidade para a gestão, no sentido de dar continuidade sem intermitência na captação. Então, quer dizer, nós temos quase 1 ano de trabalho sem nenhuma intermitência. Nós paramos sim para poder fazer as manutenções preventivas, não corretivas ainda. Isso quer dizer que nós temos uma capacidade, por exemplo, se tiver um problema no motor que está funcionando hoje, nós temos um outro, imediatamente já sai de um, já vai para o outro. Entendi. Antes nós não tínhamos isso. Quando a gente entrou, nós tínhamos 1 motor, hoje nós temos 4. Nós temos hoje 5 bombeadores. Tem que se entender que o conjunto faz parte, o motor e a bomba. E isso faz com que forme o conjunto motobomba. E esse tratamento foi feito por determinação do prefeito,
e por um investimento todo que ele fez, disponibilizou para aquela estação especificamente. Então, quero dizer para você que o sistema hoje de Várzea Grande, ele é composto por 3 estações. Nós temos a ETA Ulisses Pompeu, a ETA Júlio Campos e a ETA lá do Cristo Rei. Nós temos uma pequena ETA, que é onde é na Barra do Pari, que abastece o Parque das Águas e o Condomínios Florais da Mata, que vai ser substituída por essa estação grande que está sendo construída lá, que é uma ETA de 250 litros por segundo, que o governador Mauro Mendes premiou a cidade de Várzea Grande com essa estação, aportando ali 26 milhões de reais. O prefeito Calil, dando a contrapartida, colocou mais 9 milhões para poder fazer a adutora, para poder abastecer a sua casa ali no condomínio Esmeralda, né? E a gente vai ter toda aquela região emancipada também, assim como o Cristo Rei. Então imagine só, você ter do Mapim para o lado da Maria Andreasa todinha sendo abastecido por essa estação. Então nós vamos ter um alívio do abastecimento, você vai ter tranquilidade ao chegar na sua casa e ter a condição de ter água na sua residência como você merece. E é nesse trabalho que o Calil tem feito a gestão dele. Nós temos uma outra estação... Tem previsão já de inauguração? A previsão era agora em maio. Só que nós temos que fazer a licitação, a coisa pública ela não acontece como uma coisa privada. Tudo estava desenhado, o dinheiro está em caixa, mas precisa cumprir os rituais administrativos legais. E a licitação foi concluída semana passada. Entendi. Houve algumas intercorrências, houve alguns questionamentos na licitação, que é normal. Todo mundo quer ganhar uma licitação de 2 milhões de reais e a outra de 5 milhões. Nós tivemos 3 licitações canceladas por não ter ninguém interessado. Nós tínhamos licitado ela com o equipamento, o material e a mão de obra, só que o material é um material muito caro, então fica em torno de 5 milhões. Então ninguém teve o interesse em aportar 5 milhões, guardar 60 dias para poder receber isso. Então o que foi feito? Depois dessas 3 desistências, foi feita a licitação em separado do material e da mão de obra, deu certo, e já tem a empresa que ganhou, e ela vai ser dada a ordem de serviço para poder iniciar os trabalhos dessa adutora. Na rodovia dos imigrantes... Mas aí tem previsão, presidente? Até o final do ano? Com certeza. A previsão é que a gente quer virar o ano com as 2 estações funcionando. Eu não vou falar em prazo, porque o prazo dessa adutora, porque não adianta eu fazer a ETA, botar ela para funcionar e não ter como distribuir. Sim. A ETA precisa ter a adutora para poder distribuir. Então, o prazo é de 60 dias para poder fazer essas adutoras. São 3 adutoras, uma de 500 milímetros, uma de 400, uma de 300, que vão fazer a distribuição ali naquela parte, daquele bairro ali. Então, a perspectiva é que aí no segundo semestre isso já esteja concluído. Sanado, se Deus quiser. E aí você falava da Imigrantes, né? Que é um outro na projeto. rodovia da Imigrantes, o prefeito Calil determinou que a gente fizesse um estudo para um posicionamento de uma estação que atendesse aquela região que hoje é abastecida por poços artesianos e fizesse uma estação que atendesse aquela região. Então você imagina ali do 15 de maio, Milton Figueiredo, e ali para baixo o 7, toda aquela região, a Praia Grande, o Novo Mato Grosso, tudo vai ser abastecido por essa estação de 125 litros que está sendo construída lá na rodovia do Imigrantes, na verdade na curva ali, quase em frente à cerâmica. Quem vai lá para a Praia Grande, Bom Sucesso, passa na frente dela onde está sendo construída. Então ele está tendo esse cuidado de aumentar o volume de água produzido para poder diminuir a intermitência. Certo. Presidente, a geração, o volume de água é fundamental, claro, mas aí a gente entra num outro tema, que é a questão dos canos, né, que levam a rede de abastecimento para as casas, que a gente sabe que, assim como Cuiabá, Várzea Grande tem uma rede antiga. Cuiabá foi sendo trocada aos poucos e a perda de água é um problema.
Como que está essa situação e o que a prefeitura, o que o DAI pensa para melhorar essa perda de água no caminho, os canos que estouram? Foi muito boa essa pergunta. Nós tivemos cuidado, e fazia parte do planejamento estratégico que eu lhe disse no começo da gestão. A gente fez um levantamento de toda a rede hidráulica existente em Várzea Grande. Foi feito um trabalho junto com a Secretaria de Gestão Fazendária, pegamos a planta genérica e a planta de IPTU do município, e a gente pontuou todos os imóveis existentes com construção em Várzea Grande. E chegamos a um volume de 115 mil imóveis. E aí nós fizemos o cruzamento entre a parte comercial e a parte existente de construções. E a gente pôde identificar quem está dentro da área que é abastecida, quem não está, quantos consumidores estão dentro da nossa base. Enfim, nós tivemos uma série de informações que não existiam. E hoje nós temos como saber realmente quem paga, está online hoje. Nós temos visualização de como que está essa situação. Nós temos aproximadamente 5 quilômetros de rede de cimento amianto. É um material que já não existe mais e precisa ser trocado. Eu vou dar só um exemplo para você. A Sanasa, que é uma das empresas mais ricas do Brasil, em Campinas, ela está fazendo a substituição depois de 12 anos de investimento. Então agora ela está fazendo alguma substituição. Por quê? Ela precisa ter renda. Hoje ela tem uma renda mensal de 100 milhões por mês. Ela tem dinheiro para poder fazer isso. É diferente do nosso caso. Nós não temos dinheiro para poder fazer isso. Nós temos levantamento, sabemos quanto custa, sabemos onde está, o que precisa ser feito, mas precisamos de ter um dinheiro para poder fazer isso. E é isso que a gente vai correr atrás no segundo passo. Nós estamos fazendo alguma coisa? Sim, nós estamos ampliando algumas redes. Por exemplo, no bairro Maria Isabel, o prefeito vai fazer o asfalto lá de 5 quilômetros, e nós vamos fazer a rede junto com o asfalto. Para não ficar aquele corta depois, né? Faz e corta. É isso aí. Então vai ser feito o asfalto, vai ser feito a rede de drenagem, vai ser feita a rede de água. Né? E isso é um sonho antigo, porque se imagina só, do Jardim dos Estados até o Trevo do Lagarto é o Maria Isabel. Aquele bairro não tem rede de água. Vai ser feito agora. Quem mora lá, mora com poço artesiano ou poço de cacimba. E agora vai ser feito. Nós tivemos semana passada uma capacitação para os nossos funcionários em PAD, que é a tecnologia que é usada hoje, uma tecnologia de ponta, com uma durabilidade maior, uma resistência maior, para poder eles trabalharem essa questão mais efetivamente. Certo. O senhor falou em dinheiro. Qual que é a inadimplência hoje? É alta, né? A inadimplência em Várzea Grande. Olha, nós temos duas situações. Nós temos quem é consumidor do DAI, quem está lá, por exemplo, você é moradora lá do condomínio Esmeralda, é consumidora do DAI. Você pode estar com a sua água cortada, mas continua tendo a sua água disponível. Por que acontece isso? Porque a grande maioria das pessoas, elas têm a água cortada e o DAI, por não ter dinheiro, não tem como fiscalizar, não tem como fazer o trabalho que deve. E isso é outra coisa que a gente está trabalhando. Religa. Ela religa por conta própria. Né? E veja bem, você deve pagar na sua casa lá uns R$70 de conta de água. É muito pouco. Ou seja, você em 3 Coca-Cola você paga a sua conta de água. Né? Se o pessoal tivesse a consciência de aquela água que está faltando para ele, ou a intermitência existe, e se ele pagasse a água, hoje nós não teríamos esse problema. Nós temos hoje uma inadimplência entre os que estão ligados em torno de 25% a 30%. Mas nós temos um problema muito sério, que é aqueles que bebem água, que estão ligados e não fazem parte da área comercial nossa. É aproximadamente 100 mil pessoas. Meu Deus, Um terço da população de Várzea Grande mora em Várzea Grande, bebe água de Várzea Grande, em alguns casos bebe água 24 horas por dia, como é o caso da Figueirinha, e não paga R$1. Por quê? Porque uma série de motivos. Porque a rede passou, ele ficou disponível, ele está lá, ninguém foi atrás disso e a gente está correndo atrás disso. Essas informações elas já estão sistematizadas,
elas estão à disposição da gestão. Nós sabemos o que tem que ser feito, mas precisamos, uma ligação, para mim regularizar uma ligação dessa, custa em torno de R$400. Para mim poder fazer essa ligação. O certo seria que o morador fizesse a ligação e fizesse disponibilidade material e fosse até o DAI e fizesse o cadastro dele. Só que ninguém faz isso. Ninguém quer pagar uma conta que não está sendo paga há 30 anos. Mas a gente vai fazer isso com uma mão pedagógica, junto com os órgãos de controle. Nós estamos com a determinação do Ministério Público, Tribunal de Contas, da Justiça, do PROCON, enfim, das entidades de controles todos, para que a gente faça isso o mais rápido possível. Só que para fazer isso precisa de dinheiro. E antes de eu ter essa possibilidade, eu preciso resolver aquele problema que foi o problema principal, que era o volume de água produzido para poder atender a todos os municípios de Várzea Grande. Então, o segundo passo vai ser esse, de buscar Com regularizar. Certeza. Também, né? Porque tem muita coisa. Porque eu tenho que trocar tubulação, eu tenho que fazer algumas coisas que não estão nesse mote, mas estão dentro do contexto do saneamento, dentro da água e do esgoto. Quando você fala em emancipação, é água todos os dias ou tem um ciclo aí a cada 3 dias, a cada 2 dias? Porque a gente sabe que hoje tem bairros que ficam às vezes até 7 dias sem vir água. 7 é difícil, mas 5 é normal. 5 é normal, mas há casos de 7 também. Há casos de 8, 10, né? Mas esse é quando o problema é sério, ele é desumano. Na verdade, o tratamento era desumano, né? E a gente não tem muita coisa que falar. Nós temos que fazer. Sim. E é isso que a gente está fazendo. A gente trabalha todos os dias, o DAI não para, ele trabalha 24 horas por dia. Enquanto está todo mundo passeando, rezando, orando, fazendo não sei o quê, tem o pessoal que está trabalhando para poder dar aquela condição de água. Por exemplo, se você for na região do Cristo Rei, você não vê uma reclamação de falta d'água. Né? Tem a intermitência? Ainda tem, porque eu preciso fazer alguns ajustes, isso é normal. No sistema antigo, eu preciso fazer alguns ajustes, e esses ajustes estão sendo feitos. Muita região está sendo feito os anéis de interligação para que a gente propicie o abastecimento todos os dias. O sonho nosso e a determinação do prefeito é que a água se torne 24 horas por dia na grande maioria dos lares de Várzea Grande. E é isso que a gente está tentando fazer com excelência. Nós temos bons assessores, nós temos uma mão de obra muito boa, o pessoal do DAI ele é determinado, nós temos uma falta de gente, isso é uma coisa importante, todo mundo falava aí que o DAI é um cabide de emprego, não é. Nós temos uma população de 315 mil habitantes e nós temos 340 funcionários no DAI. É muito pouco perto daquilo que precisa. Para você ter uma ideia, eu precisava ter 12 equipes de manutenção de rede de água. Eu tenho 4. Eu não tenho como contratar mais. Eu não posso contratar e não pagar. Eu não posso fazer uma solicitação de um produto seu e ficar te devendo. Eu tenho que ser responsável. Então, é com isso que a gente faz. A gente pensa bem antes de fazer para poder a gente ter. E quando a gente não pode falar só de água, né? Em questão de esgoto, como que está a situação de Várzea Grande? A gente sabe que há anos atrás houve aí uma perspectiva, né, com o PAC de melhorias. Infelizmente isso não avançou por várias questões, inclusive judiciais. E o esgoto é o calcanhar de Aquiles no Brasil inteiro, em vários lugares, e em Várzea Grande não é diferente, né, presidente? Na verdade, eu estive agora em São Paulo, e São Paulo está para privatizar a Sabesp. Por que fala isso? Uma empresa daquele tamanho, com o know-how que ela tem, com o dinheiro que ela tem, e ainda se fala em privatizar. Por quê? A ineficiência. Então, como que você corrige uma situação de esgoto que está lá há 30, 40, 50 anos, sem fazer o investimento que precisa, ou mesmo fazendo? Porque quando você fala no volume do esgoto coletado, ele é grande em São Paulo. É diferente do de Várzea Grande. Várzea Grande já avançou bastante.
como você disse, se a gente tivesse tido a oportunidade de aplicar o recurso do PAC, nós não estaríamos nessa situação, nem na água, nem no esgoto. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. E o que eu quero dizer para vocês é que hoje nós temos um planejamento também para o esgotamento sanitário. Nós temos planejado 5 grandes estações de tratamento de esgoto para poder atender as 11 subbacias que existem em Várzea Grande. Nós temos hoje em curso já um coletor-tronco, que é na beira do rio, do córrego Traíras, que vai esgotar o esgoto coletado todinho da bacia, subbacia 2 e subbacia 5, que é a ET Santa Maria. Essa ET, ela faz parte, ela vai atender 60% da população de Várzea Grande. A parte mais adensada de Várzea Grande vai ser atendida por essa ET. E ela está em curso. A topografia dela está toda feita. Está faltando ser feito um reator, 2 reatores. Ela é uma estação de 380 litros por segundo. O prefeito quer entregar até o final deste ano um reator, ou pelo menos o sistema preliminar. O que é o sistema preliminar? Precisa de... O sistema de tratamento previsto lá, ele é bem complexo. Tem várias fases. Mas, no entendimento dos técnicos, que é muito melhor a gente coletar esgoto do jeito que a gente pode ali tratar minimamente, mas com capacidade, com competência, e fazer o acompanhamento que a vigilância sanitária exige, e a gente possa eliminar a carga orgânica que vai para o rio e liberar o córrego da Traíra, liberar o córrego do aeroporto. São os grandes córregos que vão ser liberados isso daí. Então, nós vamos ter um alívio nessas subbacias 5 e 2 até o final do ano, se Deus permitir, porque nós estamos fazendo todos os investimentos, o prefeito já liberou e se comprometeu a fazer os investimentos necessários para que isso aconteça até o final deste ano, para funcionar pelo menos o sistema preliminar, que já é uma grande coisa. Já está acordado com o Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, com os órgãos de controle. E o mais importante, está acordado com o prefeito. O prefeito tem a determinação de também resolver não só o problema da água, mas dar prosseguimento na resolução da questão do esgoto. E hoje, qual que é o tamanho da rede de coleta? A gente tem quantas ETs? Hoje nós temos, funcionando, para você ter uma ideia, nós temos várias ETzinhas pequenininhas. Nós temos 17 pequenas e mais 11 fosse-filtro. Com esta ET de Santa Maria, nós vamos eliminar aproximadamente as 11 fosse-filtro e vamos eliminar 7 das pequenininhas. Ou seja, vai ser um ganho muito grande para o meio ambiente de Várzea Grande. O secretário Célio Santos tem cobrado e tem nos apoiado muito no sentido de resolver isso. Nós fizemos a adesão do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá, junto com Cuiabá e os outros municípios aqui. Está faltando alguns outros municípios, até para a gente poder fazer o contrato de intenção, para poder fazer a gestão junto com a Universidade Federal. Então isso já foi um ganho, um avanço, e isso está no radar do prefeito. Certo. Presidente, o senhor falou da Sabesp de privatização e volta e meia esse tema vem em relação ao sistema de saneamento de Várzea Grande, né, em relação ao DAI. Qual que é a sua opinião? Muito se fala que ninguém ia querer esse sistema do jeito que está, que mesmo que vai entregar para privatização tem que melhorar. Mas qual que é a sua opinião sobre esse tema? Olha, eu tenho uma opinião diferente da grande maioria. Eu sou contra a privatização. Eu sou a favor de parcerias público-público, público-privada. Eu tenho a ciência e tenho o conhecimento de que o DAI sozinho não dá conta de fazer dentro do prazo que a gente precisa. E a gente precisa de dinheiro para poder fazer as obras necessárias, para poder incrementar, sair dos 5 milhões e 300 que a gente arrecada hoje para 12, que é a possibilidade nossa de imediato. Nós precisamos fazer um investimento de pelo menos 100 milhões de reais. E o DAI não tem esse dinheiro. A prefeitura talvez possa conseguir esse dinheiro. Mas uma parceria público-privada ou público-público seria o ideal
para o município de Vargem Grande. Porque depois de cumprida essa obrigação, o município teria autonomia e fazer a gestão como um todo. Estou falando daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. É só colocar gente com capacidade, gente com conhecimento, que possa fazer a gestão do jeito que tem que ser feito. E isso, a gente tem essa preocupação, está desenhado algumas opções, o prefeito vai tomar essa decisão e vai ser feito um trabalho mais técnico, com as informações que a gente tem e apontando o melhor caminho para o momento. Certo. Presidente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu gostaria de deixar aberto para o senhor um recado aí à população, ou o caso queira tratar de algum projeto, algum investimento que a gente não tratou. Na verdade, eu só quero tranquilizar a população. Não é fácil, eu sei disso. Sou morador de Vargem Grande e sei o que é faltar água, o que é você chegar em casa e não ter água para você fazer as suas necessidades essenciais. O prefeito Calil já resolveu grande parte do problema. A Grande Cristo Rei, nós estamos falando aí de aproximadamente 70 bairros, ou 70 loteamentos, dentro dos 3 bairros, que resolveu o problema da água. E também o centro de Vargem Grande, parte da cidade mais antiga de Vargem Grande, também já está resolvido. Nós estamos aqui na iminência de resolver o problema lá da parte do Imigrantes, ali do Justo de Barros, enfim, do 15 de maio. Nós estamos com a iminência de fazer essa inauguração dessa ETA até final do ano. E na Barra do Pari. E aí nós vamos concluir essa possibilidade. Dizer à população de Vargem Grande, a todos os moradores de Vargem Grande, que a gente tem um apoio da bancada federal como um todo. Nós temos uma bancada do município, todos os vereadores apoiam a gestão Calil no sentido de resolver o problema da água em Vargem Grande, porque o sofrimento não é só do DAI, é de toda a população, e o vereador tem esse sentimento porque ele está mais próximo da população. Nós temos uma ajuda muito grande dos presidentes de bairro que também estão ajudando a gente a ter paciência no sentido de resolver esse problema, e a gente pode deixar bem claro que todos os investimentos possíveis estão sendo feitos. Então, agradecer mais uma vez ao Edenilson aqui para poder dar esse espaço e dizer que nós estamos à disposição, e qualquer dúvida que a gente precisa, entre nos canais de comunicação nossos. Nós temos Instagram, Facebook, WhatsApp, nós estamos tentando modernizar o call center. A gente está imaginando que o call center já sai de uso, né? Não vão ser feita a coisa mais robótica, né? E é onde a gente vai ter um atendimento mais personalizado, de uma forma mais objetiva, mais rápida, né? Também. Nós estamos fazendo alguns monitoramentos já online e com isso otimizando o atendimento à população. Tá certo. Obrigada, presidente. Você acompanhou então uma entrevista com o presidente do DAI, Beto Arruda, como ele é conhecido. Tratamos aqui sobre os investimentos e os desafios do setor de saneamento em Vargem Grande. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.